A paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal da equipe Bom Samaritano, nesse canal, vá lá, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe, porque eu acredito que a palavra ela tem um poder de transformar. Então, vá lá, compartilhe através do WhatsApp, do Facebook e se inscreva lá nesse canal também, ok? O tema que eu quero trazer aqui é a formação do caráter cristão. Eu quero começar com o que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 5, versículo 20. A palavra diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo estava querendo dizer, o que Paulo estava se referindo aqui nesse versículo? Paulo, ele diz que já estava crucificado com Cristo. Então, o que Paulo estava querendo dizer é que as paixões, os desejos, as paixões, ele já tinha crucificado. Então, e Cristo agora era quem estava fazendo parte da vida dele. Ele tinha se entregado realmente para Jesus. Então podemos ver esse versículo como um versículo chave de uma pessoa que tem um caráter transformado. Então podemos dizer que quando a pessoa aceita Jesus, ela passa por um processo de novo nascimento. E esse processo de novo nascimento, ele traz uma mudança de vida através do Espírito Santo. A regeneração proporciona isso, proporciona a mudança de caráter. Eu trouxe aqui o conceito de caráter, segundo o dicionário Aurélio. É um conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo. Podemos definir também como a maneira que cada pessoa age ou se expressa. E logo aqui mais eu coloquei, tem a ver com os princípios e valores éticos. Então, o dicionário Aurélio, ele traz esse conceito de caráter, que o caráter ele é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo. O que isso quer dizer? O que quer dizer é que o caráter é algo construído. Nós construímos o nosso caráter, seja ele bom, que é conhecido como caráter bom, e a pessoa que tem um mau caráter, ele passa a ter um caráter negativo, um caráter mau, E aqui nós temos, eu defini aqui a diferença de personalidade para caráter, porque há uma certa muitas pessoas ainda não sabem diferenciar o que é uma personalidade e o que é um caráter. Então vamos lá, personalidade pode ser definida como sendo qualidade do que é pessoal. Então todas as pessoas têm uma personalidade, Todas as pessoas elas são diferentes uma das outras. Exemplo, nossa maneira de ser, aquilo que nos diferencia das outras pessoas. Então, não há mínima condição das pessoas serem iguais. Cada pessoa é diferente. Existe pessoa extrovertida, e existe pessoas introvertidas, que é uma qualidade pessoal da pessoa. Existem pessoas que têm medo de falar em público, é uma pessoa tímida. Isso faz parte da personalidade. E outras pessoas já não têm medo de falar em público, já é bastante extrovertida. E outras são introvertidas, que são pessoas envergonhadas, pessoas tímidas.
Então isso faz parte da qualidade do que é pessoal daquela pessoa. Então cada pessoa é diferente uma das outras. E essa diferença é que podemos definir como personalidade, né? Personalidade. E o caráter? O caráter não é herdado, e sim construído mediante a formação que recebemos. Essa referência de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até envelhecer não se esquecerá dele. Então aqui nós podemos inferir que o caráter não é herdado, o caráter ele é construído. E prova disso nós temos quando Deus criou o homem, né? Deus criou o homem provido de caráter, né? Tem essa referência de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Veja bem, quando Deus criou o homem e a mulher, esse casal, eles eram perfeitos, eles eram pessoas que aprenderam realmente com Deus ali no Jardim do Éden, pessoas dotadas de semelhança, de aparência, de imagem de Deus, pessoas que refletiam a imagem de Deus, né? O caráter de Deus. Só que esse caráter ele ficou deprovido mediante o pecado, né? O caráter ficou deformado com a queda, né? Com a queda do homem. Então, quando o homem peca, ele perde totalmente o seu caráter, ele ficou deprovido. Mas nós temos, né, Deus trabalhando na história e a favor do homem, ele traz a redenção do caráter humano por meio da redenção, né? Por meio da redenção. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. Essa salvação é um dom divino, né? É um dom divino, Deus tratando com o homem. Não é nenhum merecimento do homem, mas é um dom divino. Então, a salvação é um dom divino por meio da graça de Deus. Então, a graça de Deus, né, o favor imerecido de Deus, trouxe a salvação por meio de Jesus Cristo. Então, esse dom nós recebemos gratuitamente por meio de Jesus Cristo e por meio da graça de Deus. A graça de Deus foi manifestada a todos os homens. Quando Pedro fala que teremos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro está se referindo a esse favor imerecido, que nós temos que compreender, né, esse propósito de Deus, essa graça divina, esse favor imerecido que Deus nos dá gratuitamente, né, que é um dom divino. Então Pedro fala, olha, crescei na graça. Vocês têm que compreender o benefício da graça. Vocês têm que entender o que a graça proporciona para vocês. Que na epístola, Pedro estava falando da vida eterna, né? E essa graça, ela traz exatamente a vida eterna por meio de Jesus. Então, Pedro fala, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É isso. Nós temos que cada dia mais compreender o sentido da cruz, compreender o sacrifício, compreender os propósitos de Deus. Isso é conhecimento de Jesus. E essa salvação em Jesus torna-nos nova criatura. E quando nós recebemos a palavra de Deus, quando nós entendemos e compreendemos por meio da fé e recebemos a graça de Deus por meio da fé,
né, e Jesus Cristo como Salvador da humanidade, nós nos transformamos em uma nova criatura. E essa transformação, regeneração por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo, agora nós passamos a ser moldado pelo Espírito Santo e ser transformado e passando a aprender com a palavra de Deus e ser transformado e criar um novo caráter. Porque outrora muitos eram bebedores de cachaça, muitos se prostituíam, muitos faziam o que não devia. Mas a partir do momento que receberam a palavra das Escrituras, ele passou a compreender, ele passou a entender e passou a ser transformado e sendo regenerado e criado um novo caráter. Somente a palavra de Deus muda o caráter. Somente a palavra de Deus muda o caráter. Salvação não é religião. Nós não podemos confundir salvação com religião. A salvação, ela é a regeneração, a justificação e a santificação. Isso é salvação. Então, quando a pessoa aceita Jesus, passa pelo processo do novo nascimento, ele tem que passar por essas etapas aqui. Ele tem que ser uma pessoa regenerada, justificada e santificada, né? Para poder ter um novo caráter parecido com o caráter de Deus. E aqui nós temos as referências que você pode estar vendo aí na sua Bíblia, para depois comprovar essas informações. O caráter amoroso do crente. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. 1 João, capítulo 2, versículo 9. Então, o caráter, ele tem a função, né, de mudar as pessoas. O caráter ele é construído. Então, se você diz que está na luz, mas ainda odeia o seu irmão, você ainda não está com o caráter transformado. Precisa verificar onde é que está a falha. Nosso caráter deve refletir princípios de pessoas nascidas de novo, como criatura refletir a imagem de Deus. Então, o nosso caráter ele tem que refletir exatamente isso, os princípios de pessoas nascidas de novo. Então, e como criatura, refletir a imagem de Deus. Então, nós chegamos ao fim desse vídeo. Eu quero que você se inscreva no canal e dê o seu joinha e fique conosco. Se inscreva nesse canal e fique com a gente, ok? Muito obrigado e a paz do Senhor a todos.